Capítulo 8. A sugestão, mais eficaz do que uma exigência. Na lição anterior, aprendemos o significado da autossugestão e os princípios por meio dos quais ela pode ser usada. Autossugestão significa sugerir alguma coisa a si mesmo. Passamos agora ao nosso próximo princípio da psicologia, que é o seguinte: a sugestão é um princípio da psicologia por meio do qual podemos influenciar, conduzir e controlar a mente dos outros. É o principal princípio utilizado na publicidade e na arte de vender. É o princípio por meio do qual Marco Antônio sensibilizou a turba romana naquele magnífico discurso, delineado em Psychologia Officialis Mancipi, a psicologia da arte de vender, de autoria de Napoleão Hill. A sugestão difere da autossugestão de uma única maneira. Nós a usamos para influenciar a mente dos outros, ao passo que utilizamos a autossugestão para influenciar a nossa própria mente. A sugestão é um dos princípios mais sutis e poderosos da psicologia. A ciência mostrou que por meio do uso destrutivo desse princípio, a vida pode efetivamente ser aniquilada, enquanto todos os tipos de doenças podem ser eliminados por meio do seu uso construtivo. O óleo de hortelã diante da plateia. Em numerosas ocasiões, demonstrei da seguinte maneira o extraordinário poder da sugestão diante das minhas turmas de psicologia aplicada. Pego um frasco de 60 ml com o rótulo óleo de hortelã e digo brevemente que desejo demonstrar o poder do olfato. Em seguida, segurando o frasco diante da turma para que todos possam vê-lo, explico que ele contém óleo de hortelã e que algumas gotas derramadas no lenço que tenho na mão penetrarão na extremidade mais distante da sala em cerca de 40 segundos. Em seguida, tiro a rolha do frasco e derramo algumas gotas no lenço, fazendo, ao mesmo tempo, uma careta para indicar que o odor é muito forte. Peço então aos membros da turma que levantem a mão tão logo sintam o primeiro sinal do aroma de hortelã. As mãos começam a subir rapidamente até aqui. Em alguns casos, 75% da classe levantam a mão. Pego então o frasco, bebo lenta e tranquilamente o seu conteúdo, e digo que ele continha apenas água. Ninguém sentiu o cheiro de hortelã. Foi uma ilusão olfativa, produzida inteiramente por meio do princípio da sugestão. Na pequena cidade onde fui criado, havia uma velha senhora que se queixava constantemente de que tinha medo de morrer de câncer. Desde que consigo me lembrar, ela alimentava essa convicção, certa de que cada pequena dor imaginária era o início do câncer que ela vinha esperando havia muito tempo. Vi várias vezes ela colocar a mão no seio e dizer: tenho certeza de que um câncer está se desenvolvendo aqui. Ela sempre punha a mão no seio esquerdo, o lugar onde acreditava que o câncer atacaria. Enquanto redigia esta lição, recebi a notícia de que essa senhora havia morrido de câncer na mama esquerda, exatamente no lugar onde colocava a mão enquanto mencionava o seu receio. Se a sugestão pode efetivamente transformar as células saudáveis do corpo em parasitas que dão origem ao câncer, você não consegue imaginar que ela é capaz de eliminar células doentes do corpo e substituí-las por células saudáveis. Se é possível convencer uma plateia, por meio do princípio da sugestão, a sentir cheiro de óleo de hortelã quando um frasco de água é desarrolhado, você não consegue enxergar as extraordinárias possibilidades que existem para o uso construtivo desse princípio em cada tarefa legítima que você executar. A mortífera farsa da guilhotina. Há alguns anos, um criminoso foi condenado à morte. Antes da execução, ele foi submetido a uma experiência que demonstrou de forma contundente que a morte poderia efetivamente ser produzida por meio do princípio da sugestão. Esse criminoso foi levado para a guilhotina, teve os olhos vendados, colocaram a sua cabeça debaixo da lâmina e deixaram cair uma tábua pesada sobre o seu pescoço, produzindo um choque semelhante ao da lâmina da guilhotina. Água morna foi então derramada delicadamente no seu pescoço, imitando o sangue que ressudaria da ferida. Em 7 minutos, os médicos declararam o criminoso como morto. A imaginação dele, por meio do princípio da sugestão,
Havia efetivamente transformado a tábua de borda afiada na lâmina de uma guilhotina e feito com que o seu coração parasse de bater. Cada caso de cura de doenças por praticantes da cura mental é consumado por meio do princípio da sugestão. Tomamos conhecimento por intermédio de pessoas bem informadas que muitos médicos estão usando menos remédios e mais sugestão mental ao tratar dos doentes. 2 médicos que são membros da minha família me informaram que estão usando mais pílulas de pão do que usavam há alguns anos. Um deles me contou um caso no qual um dos seus pacientes ficou livre de uma violenta dor de cabeça em poucos minutos ao tomar o que imaginava ser uma aspirina, mas que era, na realidade, um tablete de farinha branca. A hipnose opera inteiramente por meio do princípio da sugestão. Ao contrário do que comumente se acredita, uma pessoa pode ser hipnotizada sem o seu consentimento. A verdade é que é a mente da pessoa e não a do hipnólogo que produz o fenômeno que chamamos de hipnose. Tudo o que o hipnólogo pode fazer é neutralizar a mente consciente da pessoa e depois colocar na mente subconsciente dela as sugestões desejadas. Ao dizer neutralizar a mente, estamos nos referindo ao ato de sobrepujar ou tornar impotente a mente consciente da pessoa. Voltaremos a esse assunto e explicarei alguns dos métodos por meio dos quais é possível tornar a mente consciente impotente ou inoperante. Mas primeiro vamos compreender o método por meio do qual a hipnose é produzida, como descrito nas palavras de um hipnólogo. Após conversar amigavelmente com os clientes, às vezes durante 1 ou 2 horas, a respeito da deficiência que desejam eliminar, familiarizando-me completamente com as suas propensões ou pensamentos dominantes e, acima de tudo, adquirindo a sua confiança, peço a eles que assumam uma posição reclinada confortável em um divã e depois dou seguimento a uma conversa reconfortante, como a seguinte, com o objetivo de produzir uma impressão monótona nos olhos e ouvidos. Gostaria que você contemplasse este diamante, ou escolha qualquer objeto conveniente na linha de visão, de uma maneira sonhadora e apática e com um olhar vazio e inexpressivo, sem pensar em nada, sem concentrar a mente ou focar o olho nele, relaxando os músculos oculares de maneira que o objeto tenha um contorno desfocado. Não olhe da maneira como você normalmente olha quando quer enxergar distintamente um objeto próximo. Mais precisamente, olhe através da pedra e para além dela, como você olharia para uma árvore morta que se erguesse entre você e uma paisagem distante que estivesse contemplando. Não faça nenhum esforço, pois não há nada que você possa fazer para provocar o estado mental que estamos buscando. Não fique especulando sobre o que vai acontecer, porque nada vai acontecer. Não fique apreensivo, desconfiado ou receoso. Não deseje que alguma coisa ocorra nem observe para ver o que poderá ocorrer. Tampouco procure analisar o que está acontecendo na sua mente. Você é tão negativo, preguiçoso e indiferente quanto consegue ser sem tentar sê-lo. Você deve esperar os sinais familiares da aproximação do sono, e eles estão todos associados à falência dos sentidos e à inatividade do cérebro. Pálpebras pesadas, ouvidos relutantes, músculos e pele indiferentes aos estímulos da temperatura, umidade, penetrabilidade etc. Essa deliciosa sensação de entorpecimento faz as suas pálpebras ficarem pesadas e mergulha os seus sentidos no esquecimento, e você cede ao impulso quando as cortinas caem entre você e o mundo exterior de luz e cor. E os seus ouvidos buscam compartilhar essa letargia com os outros sentidos. Assim como a escuridão é o sono dos olhos, o silêncio é o repouso dos ouvidos, que asseguram o silêncio insensibilizando-se para as impressões sonoras. O som da minha voz perde o interesse para você, e toda a energia e todo o conflito parecem retroceder em uma distância misteriosa. Um grato sentimento de entrega a uma influência agradável qual você não pode e não desejaria resistir desce sobre você e envolve todo o seu corpo em um abraço prazeroso. E você fica fisicamente feliz. O sono revigorante se apoderou de você. A partir do que foi exposto, você viu claramente que a primeira tarefa do hipnólogo é tornar impotente a mente consciente. Com mente consciente, estamos nos referindo ao segmento da mente que usamos quando estamos acordados, depois de a mente consciente ter sido neutralizada ou tornada inoperante.
parcial ou integralmente. O hipnólogo manipula o cliente ou participante por meio de sugestões feitas diretamente à sua mente subconsciente. A mente subconsciente faz o que é instruída a fazer. Ela não faz perguntas e age em função das impressões sensoriais que chegam até ela por meio dos 5 sentidos. A razão, que opera por intermédio da mente consciente, fica de vigia nas horas em que estamos acordados, defendendo as vias de acesso da visão, do olfato, do paladar, do tato e da audição. Mas no momento em que vamos dormir ou ficamos semiconscientes por algum motivo, essa proteção se torna inoperante. Uma pessoa pode ser submetida a vários graus de hipnotismo por meio do princípio da sugestão. O hipnólogo profissional, que se apresenta no palco, geralmente obtém o controle da mente dos participantes, levando-os a fazer as coisas mais humilhantes e incoerentes. Existe um grau muito mais leve de hipnotismo ao qual as pessoas podem ser submetidas e por meio do qual podem ser controladas sem que estejam conscientes desse fato. É para esse grau invisível ou imperceptível de hipnose que desejamos dirigir a sua atenção, porque é o grau habitualmente mais praticado pelos amadores naqueles que decidem controlar ou influenciar. Quer os participantes estejam sob um completo controle hipnótico ou apenas parcialmente influenciados, é preciso que uma condição esteja presente na sua mente: a credulidade. O hipnólogo, seja ele profissional ou amador, precisa colocar primeiro essas pessoas em um estado de credulidade anormal antes de dirigirem ou controlarem a mente delas. Em outras palavras, antes que qualquer mente possa ser influenciada pela sugestão, ela precisa primeiro ser neutralizada. Isso nos leva de volta à questão da descrição dos métodos por meio dos quais a mente pode ser neutralizada. Em outras palavras, vamos mostrar agora como você pode fazer uma aplicação prática do princípio da sugestão, mas devemos avisá-lo primeiro de que esse procedimento lhe trará sucesso ou fracasso, felicidade ou infortúnio, de acordo com o uso que fizer dele. Os segredos dos adivinhos fraudulentos. A melhor maneira que tenho de descrever o que quero dizer com neutralizar a mente é relatando um caso que esclarece de forma bastante concreta esse significado. Há alguns anos, a polícia prendeu uma gangue de vigaristas que estava operando centros de clarividência e adivinhação na cidade de Chicago. O chefe dessa rede de estabelecimentos fraudulentos era um homem chamado Bert. O esquema envolvia travar conhecimento com pessoas de posses supersticiosas e crédulas que iam a esses locais para que lessem a sua sorte e, por meio de uma série de manipulações mentais que irei descrever, roubar o dinheiro delas. A vidente ou mulher responsável por um desses estabelecimentos de adivinhação fraudulentos descobriu os segredos dos seus clientes, a extensão das suas finanças, do que era composta sua riqueza e todos os outros dados necessários. Não era difícil obter essas informações, já que a atividade do estabelecimento de adivinhação consiste em aconselhar as pessoas em questões de negócios, amor, saúde, etc. As vítimas adequadas eram localizadas dessa maneira e as informações reunidas e passadas para o chefe da instituição clarividente, o Sr. Bert. Na ocasião mais oportuna, a vidente aconselhava sua vítima a se consultar com um empresário confiável e que estivesse livre do tipo de preconceito comum nas relações consanguíneas ardilosas, ao mesmo tempo dizendo que a vítima logo conheceria esse homem. Como era de se esperar, pouco tempo depois, o Sr. Bert, por acaso, se encontra no estabelecimento de adivinhação fraudulento se consultando com uma dama vidente em assuntos de investimento e negócios em geral e, também por mero acaso, a vítima é apresentada a ele. Ele é um homem muito rico, informa a vidente confidencialmente à vítima. Ela revela também a informação de que ele é um homem generoso que adora ajudar outras pessoas a serem bem-sucedidas nos negócios. O Sr. Bert está impecavelmente vestido e aparenta ser rico e próspero. Ele trava conhecimento com a vítima, tem uma conversa agradável com ela e se despede apressado porque tem um encontro importante com o Sr. Morgan Built. Na vez seguinte em que a vítima vai ao estabelecimento de adivinhação, ele ou ela, eles enganavam ambos os sexos com igual sucesso,
provavelmente veria o Sr. Bert acabando de sair para uma reunião com o abastado Sr. Vander Morgan. Ele passa rapidamente pela vítima, demonstrando pouca deferência por ela. Essa performance se repete várias vezes, até que a vítima supera sua cautela e começa a achar que o Sr. Bert é um homem ocupado e que tem pouco tempo para dedicar aos outros. Finalmente, depois de a vítima ter passado pelo primeiro grau de manipulação mental e estar sentindo que um convite para o jantar da parte do Sr. Bert seria um enorme privilégio, este fará então o convite. A vítima será conduzida a um clube ou bistrô exclusivo onde fará uma refeição que custará mais do que os gastos semanais de uma pessoa típica. A conta é paga pelo anfitrião, o Sr. Bert, que foi apresentado como juiz fulano de tal, e que aparentemente está nadando em dinheiro e tentando não acumulá-lo. O Sr. Bert tem no bolso uma ficha onde estão anotadas todas as fraquezas, excentricidades e peculiaridades da vítima, a qual foi minuciosamente analisada. Se ela é aficionada por cachorros, esse fato é verificado e registrado. Se adora cavalos, isso também está anotado. O jogo começou. Se, por exemplo, a vítima gosta de cavalgar, o afável, rico e bem cuidado Sr. Bert providenciará para que um dos seus puros sangues seja colocado à disposição da vítima. Se ela gosta de automóveis, o pacar do Sr. Bert estará aguardando na porta. A forma de entretenimento irá variar, de acordo com as preferências da vítima, e as despesas são sempre pagas por aquele que é agora um amigo de confiança, o Sr. Bert. Essa linha de procedimento é mantida até que a mente da vítima esteja completamente neutralizada. Em outras palavras, até que ela pare de desconfiar de qualquer coisa que possa acontecer, ser dita ou até mesmo sugerida. O afável Sr. Bert se ensinou completamente na confiança da vítima, e tudo isso aconteceu, é claro, devido a um mero encontro acidental. Em alguns casos, o Sr. Bert manipularia a vítima durante 6 meses antes de chegar ao momento oportuno de atacar, e não raro o custo do entretenimento e da preparação do terreno atingiria centenas e até mesmo milhares de dólares. De acordo com os relatos dos casos que vieram à luz, algumas das vítimas de Bert chegaram a desembolsar $50.000 investindo em empreendimentos sem valor, por recomendação dele, ou devido a um comentário casual de que ele tinha recursos investidos em um determinado negócio que estava lhe pagando um retorno considerável. Certa ocasião, ele exibiu casualmente um cheque de $10.000 referente a dividendos que acabara de receber de um investimento de apenas $20.000 em uma falsa corporação. Veja bem, ele era esperto demais para tentar convencer as suas vítimas a investir em um desses falsos empreendimentos. Já que conhecia bem demais a natureza humana para fazer isso, ele era apenas um pouco descuidado ao deixar vazar informações de vez em quando que a vítima poderia facilmente captar e utilizar. A sugestão é mais eficaz do que uma exigência ou pedido direto. A sugestão sutil é um poder maravilhoso, e o abastado Sr. Bert sabia exatamente como aplicá-la. Dizem que, certa vez, a sua vítima, uma velha senhora, se tornou tão crédula que efetivamente sacou uma grande quantia do banco, levou-a para o Sr. Bert e tentou, em vão, fazer com que ele a investisse para ela. Ele mandou a mulher embora, dizendo-lhe que ele próprio tinha um excesso de dinheiro que gostaria de aplicar, mas não havia nenhuma oportunidade naquele momento. O afável Sr. Bert se recusou a fazer o que a mulher estava pedindo porque ele a estava manipulando tendo em vista um golpe maior. Ele sabia quanto dinheiro ela tinha, e pretendia ficar com tudo, de modo que a mulher ficou agradavelmente surpresa quando o Sr. Bert lhe telefonou dizendo que ela talvez tivesse a chance de investir em um bloco de ações muito valiosas, desde que pudesse comprar o bloco inteiro. Ele não podia garantir que ela conseguiria, mas ela poderia tentar. E ela tentou. E 1 hora depois o dinheiro estava no bolso de Bert. Examinamos todos esses detalhes para lhe mostrar exatamente o que significa tornar a mente neutra. Tudo o que é preciso para neutralizar a mente e prepará-la para aceitar qualquer sugestão e agir de acordo com ela é a extrema credulidade.
ou uma credulidade maior do que aquela que o indivíduo manifesta normalmente. É óbvio que existem milhares de maneiras de neutralizar a mente de uma pessoa e prepará-la para receber qualquer semente que desejemos plantar ali por meio da sugestão. Não é necessário tentar enumerá-las, porque você pode extrair da sua própria experiência tudo o que precisa para ter um conhecimento prático do princípio e do seu método de aplicação. Em alguns casos, poderão ser necessários meses para preparar a mente de uma pessoa para receber o que deseja colocar nela por meio da sugestão. Em outros, alguns minutos ou até mesmo poucos segundos podem ser suficientes. No entanto, é importante que você aceite como um fato positivo que não pode influenciar a mente de uma pessoa que sinta antipatia por você, ou que não tenha uma fé e confiança implícitas em você. O primeiro passo a ser dado, portanto, quer você esteja pregando um sermão, vendendo uma mercadoria ou defendendo um caso diante do júri, é conquistar a confiança de quem quer que você deseje influenciar. Como Marco Antônio, um famoso advogado, um grande gerente e Napoleão usavam a sugestão. Leia o extraordinário discurso de Marco Antônio no enterro de César, nas obras de Shakespeare, e verá como uma turba hostil foi completamente desarmada por Marco Antônio por meio do mesmo princípio que estamos descrevendo nesta lição. Vamos analisar o início desse maravilhoso discurso, pois nele pode ser encontrada uma insuperável lição em psicologia aplicada. A turba ouvira Brutus declarar o seu motivo para matar César e foi influenciada por ele. Marco Antônio, amigo de César, entra agora no palco para apresentar o seu lado do caso. Inicialmente, a turba mostra-se contra ele, e, além disso, está esperando que ele ataque Brutus. No entanto, Marco Antônio, sendo o brilhante psicólogo que é, não faz nada disso. Ele diz: amigos, romanos, concidadãos, emprestem-me os ouvidos. Vim enterrar César, não louvá-lo. A turba esperava que ele estivesse lá para louvar o seu amigo César, o que é verdade, mas ele não tinha a menor intenção de tentar fazer isso enquanto a mente da turba não tivesse sido neutralizada e preparada para receber favoravelmente o que ele pretendia dizer. Se o plano sobre o qual o discurso de Marco Antônio fora construído tivesse sido invertido, e ele tivesse se referido desdenhosamente a Brutus como um homem honrado no início, é bem provável que tivesse sido assassinado pela multidão. Um dos advogados mais capazes e bem-sucedidos que jamais conheci usa a mesma psicologia que Marco Antônio empregava ao se dirigir a um júri. Certa vez, eu o ouvi discursar para um júri com palavras que me levaram a acreditar, por alguns minutos, que ele estava embriagado ou que tinha, de repente, perdido o juízo. Ele começou enaltecendo as virtudes dos seus adversários, aparentemente ajudando-os a comprovar o argumento deles contra o seu cliente. Começou seu discurso dizendo: vejam bem, senhores do júri, não quero assustá-los, mas vários pontos relacionados com este caso estão contra o meu cliente. E passou então a chamar atenção para cada um deles. De qualquer modo, é claro, esses pontos haviam sido enfatizados pelo advogado da outra parte. Depois de seguir nessa linha de raciocínio durante algum tempo, ele parou, de repente, e, com um profundo efeito dramático, declarou o seguinte: no entanto, isso é o que a outra parte tem a dizer a respeito deste caso. Agora que sabemos quais são as alegações dela, vamos nos voltar para um outro lado do caso. A partir desse ponto, esse advogado manipulou a mente desses jurados como um violinista tocaria as cordas do seu instrumento e, em 15 minutos, conseguiu fazer a metade deles derramar lágrimas. No final da sua exposição, ele se deixou cair na cadeira, aparentemente dominado pela emoção. Os membros do júri se retiraram e, em menos de meia hora, retornaram com um veredicto a favor do seu cliente. Se esse advogado tivesse começado por expor o lado fraco do argumento do seu oponente e ressaltado cedo demais para os jurados os méritos da sua própria argumentação, ele teria, sem dúvida, sido derrotado. No entanto, como vinha a saber mais tarde, esse advogado era um estudioso de Shakespeare. Ele usava a psicologia de Marco Antônio em quase todos os seus casos,
E dizem que ele perdeu menos casos do que qualquer outro advogado na comunidade na qual exercia a profissão. Esse mesmo princípio é utilizado pelos profissionais de venda bem-sucedidos, que não apenas se abstêm de criticar os seus concorrentes, como efetivamente se esforçam para tecer grandes elogios a eles. Ninguém deve se considerar um profissional de vendas consumado enquanto não tiver dominado a psicologia de Marco Antônio e aprendido a aplicá-la. Esse discurso é uma das grandes lições jamais escritas sobre a arte de vender. Se um profissional de vendas perde uma venda, a probabilidade é de 99 para 1 que ele a tenha perdido devido à falta de uma preparação adequada da mente do comprador em perspectiva. Ele, sem dúvida, passou um tempo excessivo tentando fechar a venda e muito pouco tempo preparando a mente do comprador para receber sugestões sem questioná-las ou resistir a elas. A mente humana é complicada. Uma das suas características é o fato que todas as impressões que chegam ao segmento subconsciente são registradas em grupos que se harmonizam e estão aparentemente estreitamente relacionados. Quando uma dessas impressões é chamada a mente consciente, ela tem a tendência de trazer todas as outras com ela. Por exemplo, um único ato ou palavra que faça surgir um sentimento de dúvida na mente de uma pessoa é suficiente para atrair para sua mente consciente todas as experiências que fizeram com que ela ficasse insegura. Por meio da lei da associação, todas as emoções, experiências ou impressões sensoriais que chegam à mente são registradas juntas, de modo que a recordação de uma tem a tendência de trazer à tona as outras. Assim como uma pedrinha, quando atirada na água, dá origem a uma sequência de ondulações que rapidamente se multiplicam. A mente subconsciente tem a tendência de trazer à consciência todas as emoções ou impressões sensoriais associadas ou estreitamente relacionadas que ela tem armazenadas quando uma delas é ativada. Despertar um sentimento de dúvida na mente de alguém tende a trazer à tona todas as experiências causadoras de dúvida que essa pessoa já teve. É por isso que os profissionais de vendas bem-sucedidos se esforçam para permanecer afastados de assuntos que possam estimular a sequência de impressões de dúvida do comprador. O vendedor hábil aprendeu há muito tempo que criticar um concorrente tem a possibilidade de fazer vir à mente do comprador certas emoções negativas que podem tornar impossível a tarefa de neutralizar a sua mente. Esse princípio se aplica e controla todas as emoções e todas as impressões sensoriais alojadas na mente humana. Tomemos o sentimento do medo, por exemplo. No momento em que permitimos que uma única emoção relacionada com o medo chegue à mente consciente, ela traz consigo todos os seus parentes desagradáveis. Um sentimento de coragem não poderá demandar a atenção da mente consciente enquanto ela abrigar um sentimento de medo. Um sentimento precisa suplantar o outro. Eles não podem coabitar porque não se harmonizam. Todo o pensamento mantido na mente consciente tem a tendência de arrastar para si todos os outros pensamentos relacionados ou que se harmonizam com ele. É possível perceber, portanto, que os sentimentos, pensamentos e emoções que reclamam a atenção da mente consciente são amparados por um exército regular de soldados que os apoiam e permanecem de prontidão para ajudá-los no seu trabalho. Se você colocar na mente, por meio do princípio da sugestão, a ambição de ter sucesso em qualquer empreendimento, verá a capacidade latente despertar e o poder aumentar automaticamente. Se incutir na mente de uma criança, por meio do princípio da sugestão, a ambição de se tornar um advogado, médico, engenheiro ou empresário bem-sucedido, e mantiver afastadas todas as influências contrárias, verá essa criança alcançar a meta desejada. É muito mais fácil influenciar uma criança por meio da sugestão do que um adulto, porque a mente da criança não contém tantas influências antagônicas que podem destruir o processo de neutralizar a mente. E as crianças são naturalmente mais crédulas do que as pessoas mais velhas. A grande avenida em direção ao sucesso nas áreas da organização e da administração reside no princípio da sugestão. O superintendente, supervisor, gerente ou presidente de uma organização que deixa de compreender e usar esse princípio está se privando da força mais poderosa quando se trata da influência. Um dos gerentes mais capazes e eficientes que já conheci foi um homem que nunca criticava os membros da sua equipe. Pelo contrário,
Ele constantemente os lembrava de como eram competentes. Ele adotou a prática de andar entre eles, parando aqui e ali para apoiar a mão no ombro de algum funcionário e elogiá-lo pelo seu progresso. Por pior que fosse o trabalho de um homem, esse gerente nunca o censurava. Como ele colocava constantemente na mente dos membros da sua equipe, por meio do princípio da sugestão, a ideia de que estavam melhorando, eles captaram a sugestão e foram pronta e eficazmente influenciados por ela. Certo dia, esse gerente parou na bancada de trabalho de um homem cuja ficha mostrava que a qualidade do seu trabalho estava diminuindo. Esse homem estava trabalhando por peça produzida. Pondo a mão no ombro do funcionário, o gerente disse: Jim, acho que o seu trabalho está muito melhor do que na semana passada. Você parece estar conferindo um ritmo dinâmico aos seus colegas. Estou feliz por isso. Vá em frente, meu rapaz. Você sempre pode contar com o meu apoio. Isso aconteceu por volta da 1 hora da tarde. Naquela noite, a folha de registro de Jim mostrava que a sua produção havia efetivamente aumentado 25% em relação à véspera. Se alguém duvida de que maravilhas podem ser executadas por meio do princípio da sugestão, é porque não dedicou tempo suficiente ao estudo do princípio para compreendê-lo. Você já notou que a pessoa simpática, entusiástica, animada e sociável se sai melhor como líder em qualquer empreendimento do que aquela que é mais sóbria? Sem dúvida deve ter reparado que a pessoa rabugenta, mal-humorada e não comunicativa nunca consegue atrair as pessoas ou influenciá-las. O princípio da sugestão está constantemente em ação, quer estejamos conscientes dele ou não. Por meio desse princípio, que é tão imutável quanto a lei da gravidade, influenciamos incessantemente aqueles que nos cercam, levando-os a absorver o espírito que irradiamos e a refletir esse espírito em tudo o que fazem. Seguramente você deve ter notado como uma pessoa irritada lança uma sombra de descontentamento sobre os outros. Um agitador ou desordeiro pode perturbar toda uma força de trabalho e logo tornar o serviço de todos inútil. Por outro lado, a pessoa animada, otimista, leal e entusiástica influenciará uma organização inteira e irá contagiá-la com esse espírito. Quer o saibamos, quer não, estamos constantemente passando para os outros as nossas emoções, sentimentos e pensamentos. Na maioria dos casos, fazemos isso inconscientemente. Na nossa próxima lição, vamos lhe mostrar como utilizar o grande princípio da sugestão, de forma consciente, por meio da lei da retaliação. Na próxima lição, vamos lhe mostrar como neutralizar a mente e como levar as pessoas a trabalhar em completa harmonia com você, por meio do princípio da sugestão. Nesta lição, você aprendeu algo a respeito de um dos principais princípios da psicologia, que é a sugestão. Aprendeu que a manipulação desse princípio encerra 2 passos. Primeiro, você precisa neutralizar a mente da pessoa antes de poder influenciá-la por meio de pensamentos que deseja incutir nela, por meio da sugestão. Segundo, para neutralizar a mente de alguém, você precisa produzir nela um estado de credulidade maior do que aquele que a pessoa mantém normalmente. Afortunada é a pessoa que controla o egoísmo e o desejo de autoexpressão a ponto de estar disposta a transmitir ideias para os outros sem insistir em lembrar a eles a origem dessas ideias. Aquele que começa uma declaração com como você naturalmente sabe, Sr. Smith, em vez de vou lhe dizer uma coisa que você não sabe, Sr. Smith, sabe como usar o princípio da sugestão. Um dos profissionais de venda mais capazes que já conheci era um homem que raramente assumia o mérito por qualquer informação que transmitia para os seus compradores em perspectiva. Ele sempre dizia, como você certamente já sabe, etc. O próprio esforço que algumas pessoas fazem para nos impressionar com o seu conhecimento superior funciona como uma barreira negativa difícil de superar no processo de tornar a nossa mente neutra. Em vez de neutralizar nossa mente, essas pessoas despertam nossa antipatia e impossibilitam que o princípio da sugestão atue para nos influenciar. Como um clímax condizente com esta lição, vou citar um artigo escrito pelo Dr. Henry R. Rose, intitulado Mind Doctor at Work, o médico da mente em ação. Essa é a mais clara elucidação do termo da sugestão que já vi.
e ela confirma plenamente tudo o que descobri na minha pesquisa sobre o assunto. Este artigo constitui a melhor lição sobre sugestão com que já me deparei. Se a minha mulher morrer, não vou mais acreditar em Deus. A mulher dele estava com pneumonia, e foi assim que ele me recebeu quando cheguei à sua casa. Ela havia mandado me chamar. O médico havia lhe dito que ela não se recuperaria. Ela havia chamado o marido e os 2 filhos à sua cabeceira e se despedira deles. Em seguida, pediu que eu, o seu pastor, fosse convocado. Encontrei o marido na sala de estar soluçando e os filhos fazendo o possível para reconfortá-lo. Fui até o quarto para ver a sua esposa. Ela respirava com dificuldade e a enfermeira me disse que ela estava muito melancólica. Logo descobri que a senhora Anne havia mandado me chamar para pedir que eu olhasse pelos seus filhos quando ela se fosse. Eu então lhe disse: você não deve desistir. Você não vai morrer. Você sempre foi uma mulher forte e saudável. E não acredito que Deus queira que você morra e deixe os seus filhos aos meus cuidados ou aos de qualquer outra pessoa. Tive uma conversa assim com ela e, em seguida, li os Salmos 113 e fiz uma oração na qual a preparei para ficar curada e não para ingressar na eternidade. Eu lhe disse que colocasse a sua fé em Deus e lançasse a mente e a vontade contra todos os pensamentos relacionados à morte. Em seguida, eu a deixei, declarando que voltaria depois do serviço na igreja. Isso aconteceu em um domingo de manhã. Quando voltei, à tarde, o marido me recebeu com um sorriso, dizendo que no momento em que fui embora, a sua mulher chamara ele e os filhos ao quarto e dissera: o Dr. Rose afirma que eu vou ficar boa, e é isso que vai acontecer. Ela de fato se recuperou. Mas qual foi a causa da recuperação? 2 coisas: a sugestão da minha parte e a confiança da parte dela. Cheguei no momento oportuno, e tão grande era a fé que ela tinha em mim, que fui capaz de inspirar a fé nela. Essa fé foi o fator decisivo que a fez vencer a pneumonia. Nenhum remédio pode curar a pneumonia. Os médicos admitem isso. Existem casos de pneumonia que nada é capaz de curar. Todos concordamos tristemente com isso. Mas existem ocasiões, como nesse caso, em que a mente, se manipulada da maneira correta, virará maré. Enquanto há vida, há esperança. Mas a esperança precisa ser suprema e fazer o bem que a esperança foi criada para fazer. Eis outro caso extraordinário. Um médico me pediu que eu fosse visitar a senhora H. Ele me disse que não havia nada organicamente errado com a paciente, mas que ela simplesmente se recusava a comer. Tendo chegado à conclusão de que não conseguia reter nada no estômago, a senhora H simplesmente parara de comer e estava lenta e literalmente morrendo de fome. Fui vê-la e descobri, em primeiro lugar, que ela não tinha nenhuma crença religiosa. Perdera a fé em Deus. Descobri também que ela não tinha confiança no seu poder de reter a comida. O meu primeiro empenho foi restaurar a fé dela no Todo-Poderoso e fazê-la acreditar que Ele estava com ela e lhe concederia poder. Em seguida, eu lhe disse que ela poderia comer qualquer coisa. É bem verdade que ela tinha muita confiança em mim, e a minha declaração a impressionou. Começou a comer naquele mesmo dia. Em 3 dias, ela saiu da cama, pela primeira vez, em várias semanas. Hoje, a senhora H é uma mulher normal. O que causou isso? As mesmas forças que as do caso precedente. A sugestão exterior e confiança interior. Existem ocasiões em que a mente fica doente e faz o corpo adoecer. Nesses momentos, ela precisa de uma mente mais forte para curá-la, concedendo-lhe orientação e, especialmente, confiança em si mesma. Isso se chama sugestão. Consiste em transmitir a sua confiança e poder para outra pessoa com força suficiente para fazer com que ela acredite no que você deseja e faça o que você quer. Não precisa ser hipnotismo. Você pode obter resultados maravilhosos com pacientes bem despertos e perfeitamente racionais. Eles precisam acreditar em você. E você precisa conhecer o funcionamento da mente humana para se familiarizar completamente com os argumentos e questionamentos apresentados, e expulsá-los inteiramente dos pensamentos deles. Cada um de nós pode ser um agente de cura desse tipo.
ajudando assim os nossos semelhantes. Os homens e as mulheres têm agora o dever de ler alguns dos melhores livros sobre o poder da mente e aprender as coisas incríveis e magníficas que a mente pode fazer para manter as pessoas em boas condições ou restabelecer a saúde delas. Vemos as coisas horríveis que o modo de pensar errado pode fazer às pessoas, chegando até mesmo a deixá-las completamente loucas. Não está na hora de descobrirmos as coisas boas que o modo de pensar correto pode fazer, bem como seu poder de curar não apenas os distúrbios mentais como também as doenças físicas. Não estou dizendo que a mente pode fazer tudo. Não existe nenhuma evidência confiável de que certas formas de câncer tenham sido curadas pelo pensamento, pela fé ou por qualquer processo mental ou religioso. Eu me sentiria um criminoso se levasse qualquer leitor a negligenciar os primeiros sintomas dessa terrível enfermidade pensando em superá-los por meio da sugestão mental. Mas a mente pode conseguir fazer tantas coisas com um número tão grande de indisposições e doenças humanas que deveríamos recorrer a ela mais do que fazemos. Napoleão, durante a sua campanha no Egito, circulou entre os seus soldados que estavam morrendo às centenas por causa da peste negra. Ele tocou em um deles e ergueu um segundo, para inspirar os outros a não terem medo, porque a terrível doença parecia se disseminar igualmente tanto pela imaginação quanto de várias outras maneiras. Goethe nos diz que esteve em um local tomado por uma febre maligna e não a contraiu por ter exercido a sua vontade. Esses gigantes entre os homens sabiam algo que estamos lentamente começando a descobrir: o poder da autossugestão. Isso significa que temos influência sobre nós mesmos ao acreditar que não podemos contrair uma doença ou ficar indispostos. Alguma coisa na operação da mente automática se eleva acima dos micróbios da doença e os desafia quando decidimos não permitir que a ideia deles nos amedronte ou quando temos contato com os doentes, até mesmo com os que apresentam risco de contágio, sem a menor preocupação. A imaginação certamente matará um homem. Existem registros de casos autênticos de homens que efetivamente morreram porque imaginaram que a sua veia jugular havia sido cortada com uma faca, quando, na realidade, o corte havia sido feito com um pedaço de gelo e água derramada depois para que pudessem ouvi-lo e imaginar que o sangue estava exsudando do ferimento. Os seus olhos haviam sido vendados antes de o experimento começar. Por melhor que você esteja se sentindo quando for trabalhar pela manhã, se todos aqueles que encontrar lhe disserem que a sua aparência não está boa, você não demorará a se sentir doente e, se as coisas continuarem assim pelo resto do dia, você chegará em casa à noite em péssimo estado pensando em procurar um médico. Esse é o poder fatal da imaginação ou da autossugestão. A primeira coisa, portanto, é lembrar que o que ludibria a sua imaginação pode manipulá-lo, e ficar vigilante. Não se permita pensar que coisas ruins estão acontecendo ou vão acontecer com você, porque, se fizer isso, você vai sofrer. Não é raro que jovens estudantes de medicina pensem que contraíram cada doença que foi discutida ou analisada em sala de aula. Alguns deles têm uma imaginação tão vívida que efetivamente são acometidos pela doença. Sim, uma doença criada pela imaginação é perfeitamente possível e pode ser tão dolorosa quanto uma doença contraída de alguma outra maneira. A dor imaginária é tão dolorosa quanto qualquer outro tipo de dor. Nenhum remédio pode curá-la. Ela precisa ser removida por meio da imaginação. O Dr. Schofield descreve o caso de uma mulher que tinha um tumor. Eles a puseram na mesa de operações e anestesiaram. Pasmem. O tumor imediatamente desapareceu. Nenhuma cirurgia foi necessária. Mas quando ela voltou à consciência, o tumor ressurgiu. O médico ficou sabendo então que a mulher estava morando com um parente que tinha um tumor de verdade. E a imaginação dela era tão forte que ela imaginara que também tinha um. A mulher foi colocada novamente na mesa de operações, anestesiada e depois enfaixada para que o tumor não pudesse voltar artificialmente. Quando ela voltou a si, foi informada de que tinha sido submetida a uma cirurgia bem-sucedida e que teria que ficar com atadura durante vários dias. A mulher acreditou no médico, e quando a atadura foi finalmente removida, o tumor não voltou. Nenhuma cirurgia havia sido realizada. Eles simplesmente aliviaram a mente consciente da paciente,
e a imaginação passou a ter apenas a ideia da saúde com que se ocupar. E como a mulher nunca estivera de fato doente, naturalmente permaneceu saudável. Se o que você pensa e fica remoendo pode até mesmo produzir um falso tumor, não consegue perceber que precisa ter muito cuidado para nunca imaginar que tem qualquer tipo de doença. A melhor maneira de curar a sua imaginação é à noite, logo ao se deitar. No período noturno, tudo fica na esfera da mente automática subconsciente, e os pensamentos que você passa para ela antes que a mente diurna, a mente consciente, adormeça continuam a atuar a noite inteira no subconsciente. Essa pode parecer uma declaração implausível, mas você pode comprová-la por meio do seguinte teste. Você deseja acordar às 7 horas da manhã ou, digamos, em um horário diferente do habitual. Diga para si mesmo antes de dormir: preciso acordar às 7 horas. Entregue esse pensamento à sua mente automática com absoluta confiança, e você despertará às 7 horas. Isso é feito repetidamente, e é feito porque o eu subconsciente está acordado a noite inteira, e quando dá 7 horas, ele dá um tapinha no seu ombro, por assim dizer, e o desperta. Mas você precisa confiar nele. Se tem alguma dúvida de que o subconsciente não o acordará, essa ideia provavelmente interferirá em todo o processo. A fé no seu mecanismo automático faz com que ele opere exatamente como você determinou antes de adormecer. Eis um grande segredo que o ajudará a superar muitos defeitos e hábitos deploráveis. Diga a si mesmo que não vai mais se preocupar, beber, gaguejar ou qualquer outra coisa que deseje parar de fazer, e depois entregue a tarefa, à noite, para a mente subconsciente. Faça isso noite após noite, e registre as minhas palavras. Você conseguirá o que quer. Resumo: aprendemos nesta lição que a sugestão é o princípio por meio do qual podemos influenciar a mente e as ações dos outros. Descobrimos que a mente atrairá para si o objeto no qual se concentra com mais intensidade. Tomamos conhecimento de que a mente precisa ser neutralizada antes de poder ser influenciada pela sugestão. E aprendemos que antes de a mente ser neutralizada, é preciso existir um estado de crença maior do que o normal. Aprendemos que o hipnotismo nada mais é do que a sugestão operando em uma mente que foi neutralizada. Ficamos sabendo que a sugestão efetivamente destruirá as células do corpo e desenvolverá a doença, e também restaurará as células do corpo e destruirá os micróbios da doença. Aprendemos que por meio do princípio da sugestão, podemos levar grande parte de uma audiência a sentir o cheiro de hortelã quando, na realidade, tal odor não está presente no recinto. Descobrimos que é preciso criar confiança na mente de uma pessoa antes que possamos neutralizar a mente dela. Tomamos conhecimento de que a solidariedade humana é um fator poderoso por meio do qual é possível criar a confiança, e que podemos neutralizar de imediato a mente da pessoa por quem expressamos uma grande solidariedade ou amor. Aprendemos que resultados mais desejáveis podem ser obtidos por meio da sugestão, quando cumprimentamos um trabalhador e o levamos a ter uma boa opinião sobre si mesmo do que quando o repreendemos. Tomamos conhecimento da tremenda vantagem de colocar nossas ideias e pensamentos na mente de outras pessoas de maneira a fazer com que achem que foram elas que os originaram.